Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Hoje nós vamos estar dando continuidade aí ao nosso assunto sobre recursos naturais. Hoje a gente vai estar falando aí das atividades, né, que exploram os recursos naturais e também das atividades que transformam esses recursos naturais, né, atividades econômicas. A economia ela é dividida em três setores: primário, secundário e terciário. A gente vai estar falando principalmente do primário, que tem a ver com a retirada de recursos da natureza, que é o extrativismo, através do extrativismo, né? E o secundário, que é a transformação desses recursos através da indústria, ok? Lembrando que o setor primário ele não trabalha só com extrativismo. Existem outras áreas que estão relacionadas aí ao setor primário. Mas no nosso estudo de hoje, a gente vai estar falando sobre os três tipos de extrativismo e vamos estar falando dos três tipos de indústrias, ok? Vamos lá para o nosso livro para a gente acompanhar aí nosso estudo. A gente hoje vai estar acompanhando o conteúdo que estão nas páginas 340, 341 e 342, ok? Vamos lá, vou compartilhar aqui a tela, que você possa acompanhar a partir da página 340. E o ideal é que você pegue aí seu livro e consiga acompanhar esses estudos com seu livro aberto. Então vamos lá. Esse texto que está apresentado aí, ele é da página 340. Então, o extrativismo e os recursos da natureza. O extrativismo é a atividade de extração de recursos da natureza, podendo ser classificado em extrativismo animal, que é a extração de recursos da fauna, extrativismo vegetal, que é a extração de recursos da flora, e extrativismo mineral, que é a extração de recursos minerais. Esses são os três tipos e nós vamos estar estudando eles hoje, ok? No caso do extrativismo, é aquilo que é tirado diretamente da natureza, aquilo que surge ali por efeito da própria natureza, né? Diferente da agricultura. Na agricultura existe um cultivo e aí depois uma colheita. Já o extrativismo é aquilo que se encontra na natureza e se extrai. Segundo parágrafo nosso aí. A atividade extrativa é praticada por diferentes povos que dependem da caça, da pesca e da coleta para a sobrevivência. Também é realizada em larga escala, tanto para a redução de alimentos, como para abastecer a indústria de matérias-primas, que a transforma em produtos diversos. Vamos lá no nosso primeiro tipo de extrativismo. O primeiro tipo é o extrativismo mineral. O extrativismo mineral é a base da economia de alguns países. A extração dos recursos minerais, por meio da mineração, pode ser uma atividade realizada a céu aberto ou em minas subterrâneas. Entre os recursos minerais metálicos, alguns são abundantes. A gente viu que existe dois tipos de recursos minerais, tem os recursos minerais metálicos e tem os recursos minerais não metálicos. A gente começa falando aí dos metálicos. Vamos ler de novo aí o segundo parágrafo. Entre os recursos minerais metálicos, alguns são abundantes, como ferro, alumínio e manganês. E outros são escassos, ou seja, são raros, quase você não encontra, ou encontra em menor quantidade. Então, os escassos são cobre, ouro e prata. São exemplos aí de recursos minerais metálicos que a gente encontra em pouca quantidade. Raros, são minerais metálicos mais raros. Por isso que o ouro e a prata, o cobre, são tipos de recursos minerais que são mais caros, têm um valor mais elevado. Principalmente o ouro. Quanto mais raro é um produto, mais caro esse produto se torna.
Vamos para o terceiro parágrafo agora. Entre os recursos minerais não metálicos, alguns são utilizados na produção de fertilizantes para abastecer o setor agrícola, por exemplo, fosfato de cálcio, enxofre, calcário e nitrato de sódio. Outros são usados na construção civil, como calcário, argila e areia. Então, esses últimos tipos que a gente mostrou, né, fosfato de cálcio, enxofre, calcário, nitrato de sódio, calcário, argila, areia, tudo isso são recursos minerais não metálicos, que a gente vai encontrar aí como no meio do extrativismo mineral. Aí um exemplo de um local retirando recursos minerais, né? No caso daqui, a exploração de minério de ferro na Rússia. É aqui, página 341. Opa! Bom, as fontes de minerais não se encontram distribuídas de maneira uniforme no planeta. Só um minutinho aí, vamos explicar isso aí. Por que não é de forma uniforme? Porque nem todo lugar tem, e os lugares que tem não têm a mesma quantidade. Então, não é igual em todos os lugares. Vai ter lugar que você vai ter um tipo de recurso mineral, vai ter lugares que você não vai ter esse recurso mineral. Então, há lugares que tem, há lugares que não tem. Entre os lugares que tem, não existe em mesma quantidade. Cada lugar tem a sua realidade, ok? Então, vamos continuar lendo aí depois do ponto. A exploração de recursos minerais transforma as paisagens de maneira intensa e causa fortes impactos ambientais, que serão estudados no capítulo 8, né? Sobre questões ambientais, a gente vai estudar mais para frente. Então, aí é um exemplo aí de retirada de recursos minerais, caso aqui, recursos minerais não metálicos, isso aí é um tipo de extrativismo mineral, né? Tá retirando aí o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. É um dos recursos minerais não metálicos explorados há mais tempo pelo ser humano. A fotografia e a extração de sal marinho no Vietnã. A gente está vendo aí uma exploração de recursos minerais, nesse caso aí, mineral não metálico, e é o cloreto de sódio, né, que é o sal que a gente usa na cozinha. E agora outros dois tipos, né, extrativismo vegetal e animal. Diversas espécies da fauna e da flora são consideradas recursos de grande valor econômico. No entanto, para os povos tradicionais, como indígenas e ribeirinhos, elas são essenciais para a subsistência. O extrativismo vegetal e mineral são atividades econômicas que devem ser realizadas respeitando as leis ambientais e o ciclo produtivo de plantas e dos animais. Lembrando aqui, dá uma paradinha aí, só para a gente lembrar que aqui a gente está falando de extrativismo, aquilo que chega lá na natureza, encontra e tira. Então tem que ter espaço para um renovo, né? Diferente de quem cultiva alguns vegetais, por exemplo. Então vamos lá, depois do ponto. Exemplos desse tipo de atividade são a extração de látex das seringueiras para a fabricação de borracha. Para a fabricação de borracha natural. A extração de madeira para abastecer as indústrias, moveleira e de papel, que é extrativismo vegetal. E a pesca em rios ou mares de peixes que são comercializados ao natural ou industrializados. Nesse caso, extrativismo animal. Vamos lá, só para a gente destacar aqui. Só um minutinho que está um pouquinho lento. Ó, exemplo de tipo de atividade são a extração de látex, seringueiras, que é isso aqui, ó. Está sendo exemplificado aqui no desenho. Aqui tá, eles vão ferindo a madeira e aí vai saindo um tipo de
tipo de material, né, sai da árvore, que é chamado de látex, né? Que o nome da árvore é seringueira, e aí eles vão extraindo isso para fazer borracha, né, que é a borracha natural. Também tem a extração de madeira para a indústria de móveis. Vou apagar aqui, tá errado. Então, ó, látex das seringueiras é um extrativismo vegetal. A extração de madeira para a indústria de móveis é extração vegetal, látex vegetal, extração de madeira para a indústria vegetal e essa extração de madeira também para fabricação de papel são extrativismos vegetais, são exemplos. E a pesca, caso aqui, a pesca em rios e mares de peixe comercializados ao natural ou industrializado, nesse caso é extrativismo animal, ok? Então a pesca é extrativismo animal e a retirada de látex de madeira são extrativismos vegetais, ok? Então vamos seguir. Nosso próximo ponto é para falar sobre a indústria, né? Os tipos de indústria que a gente tem. Então, como eu falei, a indústria já é o processo já trabalha com o processo desse material, essa matéria-prima que vem desse extrativismo, por exemplo. Pode ser visto assim, né, diretamente. Vai para a indústria transformar aquela matéria-prima. No caso, como exemplo, a gente tem o minério de ferro. Aí tá, o título é Indústria, Comércio e Prestação de Serviço. A gente vai estar falando sobre a indústria. Então, a indústria é a atividade econômica que faz o processamento e a transformação da matéria-prima, compondo o setor secundário da economia. Existem diferentes tipos de indústrias. Elas podem ser classificadas de acordo com os bens industrializados produzidos. De acordo com o bem que ela produz, ela vai ser classificada como um dos tipos de indústria. Veja a seguir os principais tipos de indústria. Então, a gente tem aqui 3 grupos, né, que são classificados aqui no nosso livro. Primeiro, a indústria de bens de produção, que também pode ser chamada de indústria de base. É a que faz aí, seria a primeira etapa, quando o material vem, o minério de ferro vem para a indústria, ela vai transformar aquilo ali em chapas de ferro, em barras de ferro, para que aquilo possa ser usado mais para frente. Então, esse primeiro momento, onde o minério de ferro é transformado em alguma peça, né, pode ser a barra de ferro, pode ser a chapa de ferro, nesse caso aqui, são um tipo de indústria de produção ou indústria de base. Eles apresentam indústria que processam ou transformam matéria-prima, transformam matéria-prima de forma a abastecer outros tipos de indústria, como que tipo de indústria? Como a siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Okay? E aqui, segundo tipo, é indústrias de bens intermediários. Indústrias de bens intermediários, elas fabricam o quê? Fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados em outros ramos da indústria. Tipo de indústria intermediária: a indústria automobilística. Não, calma, deixa eu apagar aqui. Para onde se envia o material produzido na indústria de bens intermediários. Essa é a forma certa. Então, essas máquinas, essas ferramentas e esses equipamentos, eles são enviados para outro tipo de indústria. Então, o que produz a indústria de bens intermediários? Máquinas, ferramentas e equipamentos. E essas máquinas e esses equipamentos, eles vão para uma outra área da economia, onde vai ser usada lá. E entre essas áreas usadas, a gente tem a indústria automobilística, a agropecuária, como, por exemplo, um trator, uma ferramenta lá para eles preparar a terra,
por aí vai. E também na área de geração de energia. Essa indústria vai preparar ferramentas, equipamentos e máquinas que vão ser usados nesses tipos de indústrias sinalizadas ou tipos de atividade sinalizada ali embaixo, como a automobilística, a agropecuária e a geração de energia, ok? E o terceiro tipo, a gente viu indústria de base, esse segundo é a indústria de bem intermediário, o terceiro tipo é a indústria de bens de consumo. A indústria de bens de consumo são aquelas indústrias que preparam algum material, aquilo que elas produzem vão direto para o consumidor. E aí não passa por outra indústria, não passa por outra área, vai direto para o consumidor, que é o consumidor final. Essas indústrias são chamadas de indústrias de bens de consumo. Ela transforma matéria-prima em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Podem ser classificadas em indústrias de bens duráveis, como a automobilística e eletrônicos, e em indústrias de bens não duráveis, como as indústrias de alimento ou a indústria alimentícia e a têxtil. Então, a gente tem três tipos de indústria: indústria de base, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. As indústrias de bens de consumo elas se dividem em dois grupos: indústrias de bens duráveis e indústrias de bens não duráveis. Ok? E agora vamos para a nossa questão da semana. Três questões que normalmente a gente coloca aí para a semana. A primeira questão da folha é: cite os três tipos de extrativismos estudados. Então, a gente tem três tipos. Qual a resposta daí? Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal. Extrativismo mineral, extrativismo vegetal, extrativismo animal. Ok? A segunda pergunta é: a extração de sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, faz parte de qual tipo de extrativismo? O sal de cozinha é do tipo extrativismo mineral. Ok? E a última pergunta é: sabendo dos tipos de indústrias, como são classificadas as indústrias que fabricam máquinas e equipamentos? Esse é o tipo de indústria chamado de indústrias de bem ou de bens intermediários. Ok? Então, aqui encerra a nossa aula. Até a próxima. Vamos fechar aqui. Vamos lá.